Fala pessoal, fiz essa aula aqui para fazer algumas observações sobre DRE e balanço patrimonial, tá? Para a gente observar na hora de escolher investimentos, tá? A gente vai começar a ficar um pouco mais prático a partir de agora. Então, no caso do balanço patrimonial, a gente precisa observar os ativos intangíveis e também os ativos fixos. Por quê? Porque o balanço patrimonial de uma empresa pode estar um pouco inflacionado, tá? Um exemplo aí foi o que aconteceu na US Steel. Ela teve aí antigamente o seu valor contábil fictício. Então, ela teve os ativos fixos aí muito sobrevalorizados. Ela colocou lá contabilmente um valor muito acima do que na verdade era. E isso fez com que as cotações, né, o preço da ação dela no mercado subisse muito, muito por conta disso naquela época. E aí, quando isso foi descoberto, né, isso aí teve uma correção, as ações voltaram aí a patamares inferiores, tá, menores. Então a gente não pode nem ignorar, nem considerar aí esse número ao pé da letra. Tá? Quando a gente olha para o valor patrimonial da empresa, a gente, beleza, tá? Não pode ser uma coisa assim que vai chamar totalmente atenção. A gente tem que analisar, tem que olhar para os ativos dela, principalmente nesses casos aí, como a gente falou. No caso do ativo intangível, ele vai ter aí muito pouca importância, tá? Por quê? Porque como é intangível, ele é meio difícil de mensurar mesmo, né? Como a gente viu lá, marcas, patentes e esse tipo de coisa é difícil de se mensurar. Muitas das vezes a empresa pode até colocar um valor, um número maior aí do que realmente é, né? O que realmente vale é o que isso gera de rentabilidade. Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem ativos intangíveis lá né, que ela nem lança ali muitas das vezes nos seus números, só que assim, a marca Coca-Cola vende muito, né? E isso não está registrado ali muitas das vezes nesse número. A gente não tem como muito mensurar esse poder da marca em vender o produto dela. E a gente chama isso de goodwill. Esse goodwill, ele não é incluído, né, no balanço patrimonial. Ele é super importante, mas ele não é incluído, que é o poder da marca, a força desse tipo na cabeça do consumidor, né, que muitas vezes o Warren Buffett chama aí de share of mind, que é uma analogia aí a participação de mercado, mas assim, como que a marca está posicionada na cabeça do consumidor. Então, quando a gente fala em Coca-Cola, a gente tem muito isso forte, né? Como que a Coca-Cola está na mente do consumidor, né? Associação de infelicidade, em Natal, em festas. Daí isso vende muito. E isso não é colocado no balanço, tá? O capital de giro, a gente precisa observar porque existe vários tipos de empresas, como a gente viu, vários setores. E dependendo da natureza, do tamanho também da empresa, o capital de giro é mais ou menos importante. O tamanho do capital de giro começa a ser mais ou menos importante. É um exemplo aí de pus supermercado aqui, mas de um varejista, né? O supermercado ele pode ter o pagamento aí em dinheiro, pode ter muito pagamento em dinheiro e pode ter um giro rápido, né? As mercadorias vendem muito rápido, tem itens perecíveis, né? O giro é rápido e o pagamento é rápido. Então, ele é diferente esse capital de giro. O tamanho desse capital de giro pode se dar o luxo de ser um pouco menor. Agora, o caso de uma fabricante aí de máquinas pesadas, aí o pagamento é muito a longo prazo, é em anos aí, né? Então, o capital de giro ele precisa ser maior, tá? Então, para ficar de olho aí que isso depende da empresa. E no caso de companhias de energia elétrica, saneamento básico, ferrovias, esse tipo de empresa não precisa ter uma liquidez muito alta.
que a gente viu lá, né? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Não precisa ser muito alto, por quê? Porque ela praticamente não tem estoques ali, ela vende normalmente serviços, é, esse contas a receber dela é cobrada ali logo de imediato, né? Geralmente a mensalidade ali da sua conta de energia e tudo mais. Então ela não precisa ter é, essa liquidez aí tão alta como outras empresas. Existe uma coisa que chama índice de liquidez seco, que seria esse ativo circulante sem considerar os estoques. Então seria a mesma coisa, mas aí você tira os estoques e faz a conta da mesma forma. O estoque também é outra coisa que a gente viu aí, só complementando, um estoque muito alto da empresa, pode falar assim, não, a empresa não está vendendo, né? Você pode ter essa conclusão, mas depende, a empresa às vezes ela precisa ter um estoque alto porque ela vende muito. Aí você tem que ver aí na parte de receitas, tá? Comparar isso aí e aí ver essas vendas, essas receitas anuais em cima do estoque total. Fazer isso de preferência ao longo de alguns anos, tá? Quando a empresa, no total, né, de débitos da empresa, os empréstimos, a conta, esse número, os empréstimos ficam maior do que o caixa que a empresa tem mais o contas a pagar durante, e esse cálculo ele fica aí durante vários anos sendo maior, o empréstimo sendo maior do que o caixa mais o contas a pagar durante muitos anos, é um indício de um problema aí, tá? Fica de olho nisso. Valor patrimonial, como a gente falou, olhar o valor patrimonial é uma coisa meio artificial, pode ser uma pegadinha, tá? Uma empresa com valor patrimonial, um preço negociado lá com valor patrimonial, o índice abaixo de 1, pode ser uma pegadinha, pode ser artificial, por quê? Porque muitas das vezes não é levada em conta o valor de liquidação, que é quando, por exemplo, a empresa, vamos supor, se ela vai falir, ou ela precisa, né, vai ser comprada e ali ela vai estar vendendo o que está na bacia das almas. E aí, muitas das vezes, por exemplo, o estoque dela é perecível ou o estoque dela não é fácil de ser vendido. Às vezes uma empresa do ramo têxtil lá tem um monte de linha de roupa que já saiu de moda. Então, assim, isso acaba na parte contábil tem um valor alto, né? Que ela é meio que colocada ali como preço de venda, com um preço de custo que ela teve, mas às vezes ela vale menos via de fato, quando ela for ser vendida, aquela roupa ela tem um valor menor, um preço menor do que o próprio custo que ela teve, tá? Então, assim, na hora da liquidação, os ativos, né, que é isso que a gente está falando, estoques aí, muitas das vezes máquinas, esse tipo de ativo que deprecia, às vezes está muito depreciado, às vezes não vale nada, às vezes tiares, por exemplo, aqueles tiares lá da indústria têxtil, tem lá, e aquilo lá não serve para nada, ou só serve para aquele tipo de empresa, ou assim, se uma outra empresa comprar, não vai utilizar aquela capacidade instalada, por exemplo, de uma siderúrgica, ou está obsoleto, enfim. Na hora de vender, né, o que acontece? Esses ativos valem menos do que o valor patrimonial que está escrito lá nos livros contábeis, tá? No balanço patrimonial. Então, o preço é diferente. No caso também, por exemplo, de um imóvel que não é lá essas coisas que ninguém quer. Na hora de entregar, na hora de vender, precisa de liquidez. O que acontece quando você precisa de vender um imóvel ou algo que não tem tanta liquidez rápido? Ele tem que ser abaixo do preço, né? Você precisa vender um carro rápido, você precisa vender um apartamento meio que mal localizado rápido, você precisa do dinheiro. Você vende abaixo do preço. Então, tomar cuidado com isso aí. Outra coisa, pessoal, o preço de uma ação, quando ela é negociada é muito abaixo do ativo circulante, então você pega o ativo circulante lá, divide pela quantidade de ações, né? E aí, esse ativo circulante é muito maior do que o preço que está sendo negociada a ação lá no mercado. Então, isso chama atenção, pode ser uma oportunidade de compra, pode ser uma coisa muito boa.
Isso aconteceu, até vou falar um caso mais específico, mas isso aconteceu comigo, parecido, quando eu comprei a ação da empresa Even, da incorporadora Even, que estava sendo negociada na época muito abaixo do valor patrimonial e até do valor de caixa. Tá? Então, são oportunidades que, na verdade, essa oportunidade aí me deu mais de 400% de rentabilidade aí em pouco tempo. Tá? Então, é isso. Ah, no caso de análise do valor patrimonial, ela é importante aí em casos excepcionais, tá? Tirando aí bancos, seguradoras, esse tipo de coisa, via de regra, lógico, né? Mas ele é uma referência, pessoal, não é assim também, ele não é totalmente inútil. Ele é uma referência, é legal de olhar, tá? Só que, como a gente viu, ele pode ser artificial demais e a gente tem que tomar cuidado. O que realmente manda mesmo é a rentabilidade do negócio, né? O, E também na hora de calcular esse valuation, né, que a gente vai ver também nos próximos módulos, que os retornos que essa empresa, que essa ação, que esse negócio traz ao longo de anos, tá? E não é ali o retorno atual, nem o retorno passado, porque isso não é garantia de nada. Então, a gente tem que fazer uma estimativa, uma previsão, que a gente usa aí muitas vezes a taxa de livre de risco para poder balizar esse negócio, para poder prever o futuro. É meio estranho falar isso, mas fazer uma previsão, uma estimativa, né, uma palavra melhor, desses lucros da empresa para a gente poder investir melhor e ter mais segurança aí naquilo que a gente vai receber ao longo do tempo. Beleza? Pessoal, então, preço que você paga, valor que você leva. Não confunda preço com valor, tá? Esse é um erro primário, pessoal que está começando principalmente, tá? Preço é uma coisa, valor é outra, tá bom? Pessoal, obrigado e até a próxima.